falei que toda queda aqui é pecado, e todo pecado ele precisa ser lembrado, confessado, e não é feio voltar no caminho. Pelo contrário, é louvável a gente voltar a reconhecer aonde erramos e nos erguer e caminhar novamente. Então, Cristo ele vem com esta igreja trazendo esta mensagem. Ele escreve à igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, não há nenhuma repreensão a esta igreja. Pelo contrário, ele diz que conhece as obras dessa igreja, mesmo ela sendo pobre, ela era rica, e ele orienta que esta igreja permaneça fiel até a morte. Ele não diz que vai livrar a igreja da morte, mas ele diz que a igreja iria passar por tribulação, iria passar por cadeias, e ele orienta esta igreja a perseverar até a morte. Quando ele escreve a Pérgamo, ele combate aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, como também aqueles que sustentam a doutrina dos nicolaítas. E eu falei aqui sobre esse grande problema que é sustentar. Sustentar é dar apoio a alguma coisa, sustentar é confirmar uma certa doutrina. Então eles davam ênfase a essa doutrina, eles sustentavam essa doutrina, eles acreditavam nessa doutrina, eles apoiavam essa doutrina. Falei aqui sobre a doutrina de lançar maldição, que infelizmente muitos parece que gostam, né? Tem uns crentes que são feiticeiros, graças a Deus aqui não temos, mas tem uns crentes que são feiticeiros que gostam de lançar maldição sobre a vida do seu irmão. Doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a lançar maldição contra o povo de Israel. Também aqueles que sustentam a doutrina dos nicolaítas, que surgiu através de um diácono da igreja por nome de Nicolau, a qual trouxe um mundanismo para dentro da igreja, e eles começaram a viver aquelas práticas como se não fosse pecado e como se não tivesse nenhum erro. Então Cristo repreende esta doutrina. Quando nós fomos para a igreja de Tiatira, nós vamos ver que o problema da igreja de Tiatira não foi sustentar uma doutrina. O problema da igreja de Tiatira foi tolerar uma doutrina. E há uma diferença entre sustentar e tolerar. Sustentar é literalmente abraçar uma doutrina. Mas agora, a questão de tolerar é fechar os olhos para ela, é fingir que ela não existe. É um maior erro, é o erro da negligência, né? Eu vou negligenciar isso, que está tudo bem. A salvação é individual, eu não preciso me opor, só preciso fazer minha parte e está tudo certo. E aí vai tolerando o pecado e achando que está tudo certo e não está. Então ele repreende a igreja de Tiatira porque ela tolera. E tolera o quê? Ela tolerava a doutrina de Jezabel, e nós sabemos muito bem quem foi Jezabel, uma falsa profetisa e coisas terríveis. Então ele orienta esta igreja a não tolerar mais, a se posicionar, a ter posicionamento espiritual. Falamos aqui também sobre a igreja de Sardes. Quando falamos acerca da igreja de Sardes, falamos sobre a igreja que tinha aparência de viva, mas era uma igreja morta. E eu falei sobre o grande perigo de alguém aparecer ser e não ser, na verdade, só tem aparência de que é, mas não é. E muitos sustentam uma aparência, e toda vez que a presença do Espírito sai, essas igrejas elas tentam camuflar e compensar de outra maneira, muitas vezes com eventos, com movimentos, né? E são igrejas que já perderam a presença do Espírito Santo. Eu não sei se eu falei aqui, mas eu já tive uma experiência de ir numa igreja, e um certo dia, quando eu cheguei na porta dela, eu ia ministrar nesta igreja, e quando eu cheguei na porta dela, eu escutei a voz de Deus em alto e bom som no meu ouvido, dizendo: se você entrar aí, você entra só. Eu não sei se eu falei, mas se eu falei, eu repito aqui.
eu cheguei na porta da igreja e eu escutei a voz de Deus, e Deus falou: se você entrar aí, você entra só. E como eu já tinha esse compromisso com a igreja, eu entrei, e quando eu assumi o altar, eu não senti a presença do Pai, do Filho, nem do Espírito. Eu literalmente fiquei só. Eu dei a minha alma na pregação, dei a minha vida na pregação, e nada aconteceu. E eu saí dali, e quando eu saí da igreja, a presença de Deus me envolveu. Eu comecei a falar em línguas estranhas, e o Espírito Santo bradou nos meus ouvidos, dizendo: eu falei que eu não estava aí. Então muitas igrejas têm aparência de igreja, têm nome de igreja, mas na verdade não são igrejas, vivem de fachada. Então a gente precisa tomar um certo cuidado para que a gente não entre por esse caminho de viver uma vida somente na aparência, ter aparência de crente, vestir como crente, falar como crente, ter convívio com o crente, na verdade não ser. É um grande perigo isso daqui. Tem muita gente que agora, nesse período de férias, ele tira férias de ser crente. O pastor William falou aqui domingo de manhã que ele tira férias da igreja, né? Mas eu vou além, tem gente que tira férias de ser crente. Ele só é crente no momento em que ele está congregando, cultuando, mas no momento que ele vai para o seu lazer, ele esquece que ele é crente, e aí o que era pecado já não é mais. Ele passa a viver de qualquer maneira, se vestir de qualquer maneira, frequentar lugares em que Deus não compactua, porque ele literalmente deixa de ser crente no período de férias. Graças a Deus, que eu quero crer que aqui não temos, mas se tiver, que você não tire férias de ser crente, seja crente durante as suas férias também, dê um bom testemunho de Deus aonde você chegar. Eu até comentei com o pastor dizendo: olha, toda vez que eu tiro férias, minha esposa sabe, eu tiro férias, eu arrumo umas agendas para me pregar. Eu converso com os pastores, tem muito amigo no Brasil, e eu digo: eu estou indo tirar umas férias, me recebe aí uma semana, porque eu não consigo ficar sem congregar. Para mim é algo meu, é um particular meu. Tem gente que tira férias, fica um mês sem ir na igreja. Eu não consigo. Se eu ficar um dia sem ter esse contato, e isso desde a minha conversão foi o que me ajudou no meu processo de libertação, foi estar todo dia na casa de Deus, e eu tenho esse prazer. A minha esposa até fala: esse ano vamos viajar, mas não arruma compromisso, né? Às vezes quer ficar uma semana assim, mais à vontade, e aí quando vê, eu estou na igreja, não, vamos para um culto, vamos fazer alguma coisa, porque é uma essência que eu tenho, eu não consigo. Mas tem gente que consegue normal, né? Mas infelizmente muitos tiram esse período de férias de ser crente, são crentes só de fachada, né? Só quando estão na igreja, quando estão sendo cobrados, mas quando não tem ninguém olhando, ele vive a sua vida ao seu bel prazer. E hoje nós vamos entrar aqui nesta linda igreja por nome de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ela tem muitas lições a serem extraídas. Espero que o tempo nos dê a oportunidade de caminhar bem aqui dentro desse texto e concluir as lições que nós podemos extrair acerca desta igreja. Das 7 igrejas da Ásia Menor, apenas 2 igrejas, elas não têm nenhuma repreensão, a saber, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. A igreja de Esmirna, como eu falei, era aquela igreja que era pobre, mas era rica diante dos céus. Era uma igreja sofredora, era uma igreja que passou e passaria ainda por mais tribulações. E a igreja de Filadélfia era a igreja que permanecia fiel, era a igreja que resolveu permanecer fiel, mesmo em meio a tantas adversidades. Existiam igrejas que tinham muitas famas, como a igreja que nós vamos estudar mais à frente, a igreja de Laodiceia. Era uma igreja que tinha fama da sua riqueza, fama da sua grandeza. E talvez, se esta igreja tivesse nos nossos dias de hoje, muitos optariam por congregar na igreja
de Laodiceia, pela sua estrutura, pela sua grandeza. Ou seja, tinha nome, tinha influência, tinha riqueza, tinha bens materiais, mas não possuía o bem maior, que é a aprovação de Cristo. Mas quando nós olhamos para a igreja de Filadélfia, nós vamos ver que esta igreja ela tem a aprovação de Cristo, mesmo não sendo uma igreja estruturada, digo fisicamente, não é uma igreja muito grande, é uma igreja pequena, é uma igreja limitada, era uma igreja perseguida, os seus recursos eram limitados, mas era uma igreja rica espiritualmente, era uma igreja que ela tinha essa comunhão com o Senhor, e ela nos ensina que Deus, Ele não mede a igreja pelo seu tamanho físico, mas Ele mede a igreja pela sua fidelidade. E eu amo isso daqui, eu amo a maneira como Ele se apresenta a esta igreja, a maneira como Cristo, Ele fala a esta igreja, nos traz muitos ensinamentos, para que a gente possa colocar em prática. A igreja de Filadélfia, que estava na cidade de Filadélfia, a cidade de Filadélfia não era uma cidade na sua época muito antiga comparado às demais. Ela foi levantada aproximadamente no ano 189 antes de Cristo, então não era uma igreja e uma cidade muito antiga. Ela foi fundada por Eumenes II, rei de Pérgamo, e ele colocou o nome desta cidade, Filadélfia, em homenagem ao seu irmão Átalo II, e ele coloca justamente por conta disso, ele coloca esse nome como Filadélfia ou Filadelfos, que é dividido em duas palavras no grego. A palavra fila significa amor, adélfio significa fraternal ou irmão. Então seria uma igreja de amor fraternal com o seu próximo. Então é uma igreja que ela literalmente expressa isso na sua maneira de ser e na maneira como Cristo se apresenta a esta igreja. Era uma igreja considerada uma igreja missionária, e eu acho interessante porque Cristo ele vai pegando as qualificações da cidade, ou o que aconteciam nas cidades, para extrair lições para a igreja que estava naquela cidade. Todas as cartas ele faz isso. Ele pega o que há na cidade e extrai lições espirituais para a igreja. Então a igreja de Filadélfia, ela foi construída literalmente para espalhar a cultura grega, naquela região, ou por toda a região da Ásia. Era considerada a porta de entrada para o império naquela região. E Cristo, quando ele se revela a esta igreja, ele vai dizer que ele coloca também uma porta aberta. Então vê que ele usa a questão ideológica da cidade para se revelar de uma forma espiritual, algo que eles estavam acostumados, entendidos, todos eles sabiam que aquela igreja, ou aquela cidade, melhor dizendo, era a porta de entrada para a cultura daquela época, para se disseminar aquela cultura, e Cristo ele se apresenta também da mesma forma. Então Deus ele transforma esta cidade que fora criada para espalhar a cultura grega, ele transforma esta cidade num lugar para espalhar então a sua visão, a sua missão, o seu propósito, o propósito de resgatar vidas, o propósito de restaurar vidas, o propósito de expansão do reino. Então era literalmente uma porta aberta, mas não era qualquer porta, era uma porta espiritual. Assim como a cidade havia esta porta de entrada para a Ásia Menor, o evangelho também ali era a porta de entrada para a sua expansão. Então foi uma cidade marcada por muitos terremotos,
no ano 17 depois de Cristo, a história vai dizer que houve um terremoto que destruiu a cidade completamente. A cidade sofreu inúmeros abalos e os moradores dessa cidade passam a viver com medo. E aí Cristo, ele se apresenta novamente a essa igreja dizendo que vai fazer dela a coluna central, ou seja, a coluna que sustenta, a coluna que mantém firme. Pode ter abalo, pode ter adversidade, mas a coluna permanece em pé. Então ele usa essas linguagens para se referir a esta cidade. Então, como que Cristo se apresenta a esta igreja? Antes dele apresentar as promessas a esta igreja, Cristo, ele sempre revela quem ele é, porque as promessas só vão ter valor baseado naquilo que Cristo é para nós. Tem muita gente que quer promessa. Não, eu tenho promessa, mas a promessa só tem valor para nós a partir do momento que Cristo ocupa o seu lugar e o seu lugar devido. Então muita gente diz, não, eu tenho promessa, mas vive a vida longe de Cristo, e essa promessa nunca vai se cumprir. Então antes de Cristo revelar a promessa, ele precisa revelar quem ele é para esta igreja, e a maneira como ele se revela é uma maneira poderosa, porque ele inicia o versículo de número 7, dizendo, essas coisas diz aquele que é santo. Só ele tem essa autoridade de dizer que ele é santo. Deus no Antigo Testamento, ele se apresentou por inúmeras vezes como aquele que é santo. Então Cristo, ele está aqui revelando a sua divindade, o seu poder, a sua majestade. Quando os serafins estavam acima do trono na visão de Isaías, ele viu literalmente os serafins clamando e dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Então ele aqui, ele se revela como santo. A palavra santo no original é ágios, e ágios significa separado, ágio significa puro, ágio significa consagrado, ágio significa absolutamente santo. Ele está dizendo, eu não tenho mistura, eu sou puro, eu sou consagrado, eu sou aquele que fui separado, eu sou aquele que tenho todo o poder, eu sou o detentor da santidade. Então, esse título, ele se refere literalmente a Deus, e ele se apresenta desta forma, ele se apresenta desta maneira. E eu acho interessante que na Bíblia Sagrada, em algumas versões, vai aparecer pelo menos 365 vezes o nome santo na Bíblia Sagrada. E eu acho interessante, eu gosto dessas questões, né? Eu acho interessante que o número de dias em um ano é 365 dias, não é? Então é como se Deus estivesse dizendo, eu sou santo hoje, eu sou santo amanhã, eu sou santo depois de amanhã, eu sou santo na semana que vem, no mês que vem, não é? Eu sou santo todos os dias. E Deus, sendo um Deus santo, ele requer da sua igreja também santidade. E toda vez que ele se revela como santo, ele utiliza a sua divindade para nos ensinar que nós também precisamos nos envolver na sua santidade. Parece coisa de antigo falar sobre santidade, mas é algo que a gente precisa sempre enfatizar na igreja, porque senão a igreja, ela se envolve com algumas misturas, e a igreja não pode ter mistura, o crente não pode ter mistura. O crente precisa ser santificado todos os dias. E eu já falei aqui como que o crente é santificado. O crente é santificado pela palavra, o crente é santificado pela oração, o crente é santificado pelo Espírito Santo, o crente, ele é santificado congregando. Todos os dias nós estamos nesse processo de santidade. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer, segui a paz com todos, salvo engano, capítulo de número 12, versículo de número 14, ele diz,
segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, tem muita gente vivendo de qualquer maneira e achando que está salvo, achando que vai para o céu, só se for o céu da boca do leão, porque o céu de glória, o céu de verdade, só entra aquele que é santo, aquele que é separado, aquele que não tem mistura nele, aquele que procura pureza no seu viver. Então, sem santidade nós não veremos a Deus. Já diz a Bíblia que sem santidade é impossível, não tem jeitinho brasileiro, é impossível agradar a Deus. Ou você é ou você não é, não tem meio termo. Eu sou meio santo, eu sou meio santificado. Ou você é ou você não é. Ele não diz eu sou aquele que parece ser santo, não, ele diz eu sou o santo. É porque ele não é um santo, ele é santo. Essa é a sua divindade. Aleluia. Eu sinto Deus aqui nessa palavra. Então nós precisamos entender que Cristo, Ele é o padrão da nossa santidade. 1 Pedro, no capítulo de número 1, versículo de número 15, salvo engano, e 16, ele vai dizer: sede santos, olha lá, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então ele apresenta esta igreja mostrando que ele é esse Deus santo. Ele está revelando a sua santidade, a sua divindade. A nossa referência nunca vai ser a sociedade. Nós temos uma referência, pastor, mas a minha referência é o empresário, é o Elon Musk, pastor, que ele é gênio, não, a tua referência é aquele que é santo. E se ele é santo, eu também preciso ser santo. Eu não consigo comungar com ele se eu não viver uma vida em santidade. Eu preciso ser santo, aleluia, porque ele é santo. Aleluia. Aleluia. Então Cristo, ele é o padrão da nossa santidade. Ele é o padrão da nossa santidade. Ele é o reflexo para nós. Nós precisamos refletir como ele. Aleluia, como a sua santidade. Eu acho lindo o que o apóstolo Paulo fala. Paulo era ousado demais. Paulo, ele não vai dizer assim, ó, sede imitadores de Cristo como eu sou. Ele diz assim, sede meus imitadores. Paulo está dizendo, eu entendi que eu atingi um padrão de santidade. E se você fizer o que eu estou fazendo, eu te garanto que você vai estar fazendo certo. Aleluia. O nosso padrão de santidade ainda é a pessoa de Cristo. E a santidade, ela sempre vai produzir algo que muitos têm perdido por aí, né? Toda santidade, ela vai produzir reverência. Aleluia. Toda santidade, ela produz reverência. Tem gente que já não tem mais reverência pela presença de Deus, por esse Deus que é santo, leva uma vida de qualquer maneira, as suas práticas não condizem com a sua fé, mas aquele que entende, aleluia, a grandeza desse Deus que é santo, ele mede a sua vida como padrão de santidade nesse Cristo. Então, o santo significa aquilo que lhe pertence. Por exemplo, quando eu falo assim, eu preciso ser santo porque o meu Deus é santo, eu estou dizendo, eu preciso ser santo porque eu sei a quem eu pertenço. Aleluia. Faltou o glória, né? Mas eu vou falar de novo em outras palavras.
No livro de Números, quando Moisés está falando acerca da confecção dos utensílios do templo, Moisés ele vai instruir o sacerdote e todos aqueles que estariam na administração. Salvo engano, no capítulo de número 4 de Números, ele vai tratar isso. Ele diz que os utensílios do templo, eles eram santificados. Coloca para mim o verso de número 15, por gentileza, 4:15 de Números. Mas no santuário não poderão tocar, para que não morra essa... Versículo número 15: e quando Arão e seus filhos tiverem terminado de cobrir o santuário, todos os utensílios do santuário, no momento em que o acampamento estiver prestes a partir, então os filhos de Corá, enfim, capítulo número 4, ele está tratando acerca dos utensílios do templo que passavam por esse processo de santificação. E esses utensílios que ele passou pelo processo de santificação, ele não servia para outro uso, ele só servia para o uso da casa de Deus. Ou seja, a bacia que foi consagrada não servia para lavar roupa, só servia, aleluia, na casa de Deus. O altar que foi confeccionado não servia para outra coisa, só servia na casa de Deus. O incensário que foi santificado não servia para outra coisa, só para acender incenso na casa de Deus. Ou seja, se nós passamos por um processo de santidade, e a santidade, que é esse processo pelo qual eu passo, ele me qualifica a ser desse Deus santo, eu preciso entender que se eu sou santo, como meu Deus é santo, eu não sirvo mais para as coisas desse mundo. É por isso que quem já pisou no santo do santo, em outro lugar ele não consegue viver. É porque você já passou por um processo de santificação. Você pode até tentar se desviar, querer viver a vida lá fora, mas há algo dentro de você que nunca mais vai deixar você em paz. Um dia desse eu conversava, acho, com o irmão Márcio, dizendo: o crente não serve nem para desviar. Eu me lembro quando eu estava afastado da presença de Deus, que eu ia cometer algo ilícito, quando eu ia cometer algum pecado, o Espírito Santo bradava no meu ouvido dizendo: você sabe que isso é errado, você sabe que isso daí é pecado, e você vai para o inferno, rapaz. Continua fazendo isso para você ver. Quem já pisou no santo dos santos, amém, que foi separado por Deus, você não presta mais para o mundo. Deus te separou, Deus te santificou, e você só tem valor aqui dentro. Aqui dentro, é aqui dentro o teu valor. Aleluia. Só não entra aqui dentro achando que tu é alguma coisa, que tu não é nada. Você só é uma coisinha porque o Deus Santo te santificou e te separou para Ele. É só isso. Aí tem um ou outro que sobe no pedestal, que eu sou fulano de tal, que eu sou... Não, tu não é nada, rapaz. A Bíblia diz que tu é trapo de imundícia, né? Você sabe muito bem o que é trapo de imundícia, porque eu já expliquei aqui. E se você não sabe, chega em casa e pesquisa o que é trapo de imundícia. Você não tem valor nenhum. O teu valor está no Deus que te santificou, que te separou. Porque eu prego um pouquinho. Prega nada. Porque eu canto afinado. Canta nada. Se Jesus sair da tua vida, tu não é nada. Então, Cristo, Ele se revela como santo, porque Ele é o padrão da nossa santidade. E aí ele continua dizendo, ele diz assim: o que é verdadeiro. Oh, aleluia. Primeiro ele diz o que é santo. Depois ele diz o que é verdadeiro. Ele não tem sombra de variação, dúvida, ele não tem. Ele é a própria verdade. Aleluia. João 14, salvo engano, ele vai dizer que Ele é a verdade. Ele é a verdade, meus irmãos. Nele não há engano, nele não há mentira. Ele é autêntico, Ele é verdadeiro, Ele é genuíno, Ele é absoluto, Ele é confiável. Ele
é o verdadeiro. E essa palavra verdadeiro, ela tem pelo menos três variações da palavra verdade. A primeira variação da palavra verdade, ela está no hebraico, e a palavra verdade no hebraico é emuná. Emuná, transliterada ao português, significa confiança, ou seja, ele é um Deus de verdade, e que nele nós podemos depositar toda a nossa confiança. Aleluia. Tem amigo que bate nas tuas costas e te trai, mas nele você pode confiar, porque ele é verdadeiro. Oh, aleluia. Alguém pode falar alguma coisa para você e falhar e voltar atrás, mas esse Deus, o que ele fala, ele cumpre, o que ele promete, ele faz. Ele é verdadeiro. Talvez alguém chegou aqui dizendo: tantas promessas que eu recebi e não se cumpriram. Eu digo para você: fica tranquilo, confia nele, porque no tempo certo ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa e volte atrás. Ele é verdade, e nele você pode confiar. Então a primeira definição para a palavra verdade aqui, ela está no hebraico, que a palavra emuná, e emuná fala sobre confiança. A segunda definição para a palavra verdade, ela está no grego, que significa aletheia. A palavra aletheia, transliterada ao português, significa verdade revelada. Oh, ele revela a sua verdade, mesmo quando o ambiente é de mentira. Eu não sei se você já teve em algum ambiente onde a mentira estava predominando. Eu já tive em alguns ambientes em que as pessoas mentindo umas para querer passar por cima das outras, ou para querer obter alguma vantagem, mas aquele que é verdadeiro na nossa vida, ele se revelou naquele momento com a sua verdade, e toda mentira cai por terra, porque aonde essa verdade se revela, a mentira não prevalece, o engano não permanece. Eu quero liberar uma palavra. Eu sei que eu estou num culto de ensino, mas hoje eu vim com tanta vontade de falar de Jesus, que eu não estou nem aí para protocolo de ensino. Eu quero é dar lugar para o meu Jesus aqui nessa noite. Aleluia. Ele é o padrão da verdade, ele é a verdade revelada, e eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida. Esta verdade vai se revelar aonde há mentira, aonde há engano. Talvez alguns que convivem com você vivem com mentira, querendo tomar vantagem sobre a tua vida, mas esta verdade não deixará você confundido, porque ela se revelará no meio do engano, no meio da mentira. Só quem pega essa palavra glorifica ao nome do Senhor. Cristo é a verdade revelada do Pai. Ele é essa verdade revelada. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A terceira definição é a palavra veritas, que está no latim, que significa padrão absoluto de justiça. Esse Deus que é verdadeiro, ele é um Deus justo. Aleluia. Ele é um Deus justo. O mundo é injusto. Você olha para o mundo e vê injustiça em todas as partes, mas quando você olha para esse Deus, aleluia, a verdade dele é tão poderosa, que esta verdade mostra que a sua justiça, ela, aleluia, ainda está em pé, e todo julgamento, ele será feito segundo a sua verdade. Ele revela aquilo que é verdade e aquilo que não é. Então, Cristo, ele se apresenta desta forma a esta igreja, e ele não para por aí, né? Ele diz: olha, eu sou o santo, eu sou o verdadeiro, e eu sou aquele que possui a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha
e ninguém abre, ele está literalmente se referindo ao que Isaías fala no capítulo de número 22 e verso de número 20. Coloca para mim, por gentileza, vê se é isso mesmo. Isaías 22, versículo de número 20. Isaías, vamos lá, 22 e 20. Acontecerá que naquele dia chamarei meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, vai até o 22, e eu o vestirei com a sua túnica, e o fortalecerei com o seu cinto, e a tua autoridade eu confiarei às mãos dele, e ele será um pai para todos os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Verso de número 22, e a chave da casa de Davi eu farei repousar sobre os ombros dele, então ele abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Quem que foi Eliaquim? Eliaquim era mordomo no reino, e esse homem, por nome de Eliaquim, ele recebeu a maior autoridade do reino. A maior autoridade do reino era literalmente a chave de Davi. Esta chave dava autoridade para ele entrar aonde alguém comum não podia entrar, abrir portas que alguém não podia abrir. Ele tinha acesso total à sala do rei, ao quarto do rei, ao trono do rei. Ele tinha a chave de Davi. Aí Cristo, ele se apresenta dizendo: eu tenho a chave de Davi. Oh, aleluia! É como se ele estivesse dizendo: eu tenho acesso ao trono do Pai. Aleluia, eu tenho acesso ao teu. Ele desce lá no teu quarto, mesmo com a porta fechada, ele tem acesso lá dentro. Ele tem esta chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. E se ele abriu, não adianta tentar fechar, porque se ele abriu, vai permanecer aberto. E se ele fechou, pastor, também não adianta abrir, porque se ele fechou, ninguém consegue abrir. Eita Jesus, ele tem porta aberta, e a porta que ele abre, ninguém fecha, e aquele fecha, ninguém abre. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu estava numa campanha de oração, e me lembro que naquela campanha de oração nós estávamos, acho que 21 dias seguidos de oração, e eu gostava, no início da minha fé, assim que eu voltei para o Evangelho, eu orava muito no monte, orava na igreja e orava no monte. Não adianta só orar no monte e não orar na igreja, né? Eu oro na igreja, aí você vai no monte também. Monte é um negócio sério. E aí eu gostava de orar no monte, ia eu e mais 2 irmãos, sem bagunça nenhuma, homens de oração, homens de Deus, um conhecia o caráter do outro, para não dar bagunça, para não ter problema nenhum. E aí eu e esses 2 irmãos, e a gente fez uma campanha de 21 dias. E não era um montezinho que você subia, era um monte que era 1h30 subindo. E era literalmente um morro assim, sabe, com muito dificuldade no caminho assim, era 1h30 subindo. Então a gente tinha uma campanha de oração na igreja das 6 às 7h30, às 7h30 saía para trabalhar, e nós tínhamos essa campanha no monte, que era das 11 horas da noite, e não tinha hora para acabar. Tinha dia que a gente descia de lá 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, passava a madrugada em oração. E eu lembro que eu começando a dar os primeiros passos, Deus fazendo promessa, e eu dizia: Senhor, o que é que o Senhor tem na minha vida? Eu não sei se você acredita, talvez você não acredite no que eu vou falar aqui, até porque hoje eu acho que é muito raro se ver arrebatamento em espírito. Na época do pastor Pedro, acredito que se via muito, né? Muito arrebatamento em espírito. Eu não sou tão velho, mas nasci numa igreja onde meu avô era pastor, e eu via muitas dessas coisas. E eu me lembro que eu estava em oração, e aquele dia nós chegamos lá 11 horas da noite, nós descansávamos assim numa pedra que tinha, depois nós entrávamos para o lugar de oração. E nós começamos a orar, mas o clima estava tão pesado, o céu estava fechado. Sabe quando aquela oração não flui, que parece que a oração não sobe, e há um
uma barreira terrível, um peso espiritual terrível. Estava desse jeito. Quando era ali por 3h30 da manhã, a gente já cansado, pensando em voltar embora, eu fui arrebatado em espírito. Eu me lembro que literalmente eu fui arrebatado em espírito. Eu caí chorando, de joelho. Eu estava em pé, eu caí de joelho chorando, e eu fui envolvido numa presença tão grande, mas eu fui arrebatado em espírito naquele momento, e eu fui levado a um deserto. Eu no meu corpo físico, eu não me via no monte onde eu estava, eu me via num deserto, e eu caminhava nesse deserto, olhava para um lado, para o outro, não via nada, só areia, eu não via montanha, não via árvore, não era literalmente deserto. E aí ao longe eu vi uma porta, e eu fui me aproximando daquela porta. Interessante que não tinha parede, era só a porta. E eu peguei e disse: eu vou passar por aquela porta, e certamente do outro lado da porta não vai ser mais deserto, do outro lado da porta vai ser outra coisa. E quando eu abri a porta, eu me deparo com outro deserto, era a continuidade do deserto. E eu abri aquela porta e fui caminhando, e caminhando, e caminhando. E esta visão que eu tive, isso durou por horas, por horas. Os outros irmãos, eles disseram que enquanto eu estava arrebatado em espírito, eu só falava língua estranha e chorava, e o meu corpo tremia todo. E eu estava literalmente nessa visão. E aí eu vi outra porta ao longe, eu fui e abri essa outra porta. Isso aconteceu 4 vezes, 4 portas que apareceram, 4 portas que eu abri, e toda vez que eu abria esta porta, o deserto continuava. Até que eu vi em um dado momento uma porta que estava no alto, assim, era uma porta que ela estava ao longe do meu alcance, eu não conseguia alcançar. E eu lembro que nesta visão eu caí de joelho e comecei a chorar, e uma voz pegou e disse: por que tu estás chorando? Eu disse: porque essa porta eu não consigo abrir. Esta porta era diferente das outras, ela era toda marrom, no meio dela tinha uma estrela, e ela saía um raio tão forte, meu irmão, mas tão forte, as suas margens eram todas como se fosse de bronze. E eu comecei a chorar dizendo: essa porta eu não consigo abrir, porque eu não tenho escada para subir até ela. E eu escutei uma voz bradando do céu dizendo: eu abrirei essa porta, porque a porta que eu abro ninguém fecha. Meu irmão, quando aquela porta se abre, aquele clarão de luz foi tão forte, mas tão forte, que eu fazia assim com a minha mão na visão, e eu não conseguia enxergar a minha mão. Era um raio de luz que envolveu tão forte, eu nem sei por que eu estou contando isso, eu lembrei disso aqui agora. Era um raio de luz tão forte que me envolveu, e aquela voz permaneceu na minha vida. E quando eu voltei daquele arrebatamento do Espírito, parecia que o osso... Quem que já assou uma costela aqui, que quando você tira o osso da costela, ela solta assim? Parecia que o meu osso estava solto dentro da minha carne. Eu sentia o osso queimar. Não era a carne, não era a pele, não era o calor que estava queimando. Eu sentia o osso queimar, queimava de dentro para fora. O irmão Dinei e o irmão Damião, que estavam comigo, eles corriam de um lado para o outro falando língua estranha, aleluia, cheios do Espírito Santo, e eles diziam: está queimando por dentro. E aí eu fiquei sempre com aquilo na minha vida, dizendo: Senhor, que porta que o Senhor abriu. Até que o meu ministério começou, e eu entendi que naquele dia Deus havia aberto uma porta ministerial para mim, e esta porta permanece aberta até hoje. Meu irmão, há portas que Ele abre que o homem não pode fechar. Ei, já teve gente que chegou para mim e disse assim: olha, por mim você não assumia esse cargo, por mim você não pastoreava, mas graças a Deus que não é a porta do homem, é a porta desse Deus que se abriu, e se Ele abriu essa porta, ninguém pode fechar. E eu quero ser profeta de Deus sobre a vida de alguém que ainda acredita em profecia. Eu não sei se você ainda acredita, talvez você não crê mais nesses negócios de assembleano, aleluia, de crente pentecostal, mas eu tenho uma palavra profética para você. Jesus nessa noite está abrindo portas
portas sobre a tua vida, não só portas, aleluia, físicas, mas portas espirituais, a qual demônios não fecharão, a qual homens não fecharão, porque essa porta permanecerá aberta para a glória do seu nome. Só quem crê nessa palavra, feche a sua mão, recebendo e glorificando ao nome do Senhor Jesus. Eu tenho a chave de Davi. Eu estou toda arrepiada aqui, Jesus. Eu sinto Deus aqui, eu sinto Deus aqui, eu sinto Deus aqui. O remini cancho revlai astorgeneg assoramanda calacergia. A porta da presença está aberta aqui nesta noite. A porta da graça está aberta aqui nesta noite. A porta da misericórdia está aberta. Eu vou ser obediente a Deus. Eu vou parar aqui, semana que vem eu continuo. Eu sei que eu ainda tenho tempo, mas eu preciso orar por você nessa noite. Eu preciso fazer o que Deus está mandando eu fazer. Se coloque sob os teus pés. Deus está abrindo porta para alguém aqui. Porta de livramento, porta de escape, porta de revelação, porta, aleluia, de bênçãos espirituais. Eu sinto Deus aqui nessa palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente, em nome de Jesus. Pastor, eu estou tão fraco. Há uma porta nessa noite que tem força para você. Pastor, eu estou tão limitado. Há uma porta nessa noite que se abre para você. Pastor, eu não sei qual o propósito que eu tenho na minha vida. Há uma porta que se abre com um propósito para você nessa. Mas vem adorando a esse Deus que abre porta, a esse Deus que fecha porta, a esse Deus que está fechando porta nessa noite. Adore a Ele. Às vezes a gente não quer que Ele feche porta, mas Ele está fechando a porta de toda mentira, Ele está fechando a porta do engano, Ele está fechando a porta da morte, da desgraça. Ele está fechando a porta nessa noite. Ele está dizendo: eu abro portas espirituais sobre a minha igreja. Ele me indica labando revassi ramon de calamancho revramandur de andobra me pepotocapate viastai. Ai meu Deus, ai, eu sinto Deus aqui, eu sinto Deus aqui. Talvez você há tempo já não sente mais Ele, mas essa porta que se abre, a presença dEle vai te envolver, vai te envolver, vai te. A porta de cura aqui, a porta de livramento aqui. Pastor William, me ajude nesta oração, por gentileza. Vem para cá em nome de Oremende Cassibria, o Romonda Camandúria, Sergando Calabandácia, Charai de Clovias Nebia Choramunda Calabai, Urimicando Rovri Aster e Andúbria. Deus está abrindo porta do seu entendimento. Deus está abrindo porta espiritual. Deus está abrindo. Ai, Echoria Sérgia. Todo o propósito do diabo está caindo por terra nesta noite, porque Deus preparou esse momento para abrir portas espirituais para você. Ele está fechando porta da depressão. Bendécia, candorobriandácia. Irmã Rose, dá um abraço na irmã Márcia, por gentileza. Dá um abraço. Deus está fechando portas que o inimigo tentou abrir. Irmã Márcia, Ele está dizendo: eu fecho portas, porque a porta que eu abro é de escape, de livramento. O rimante reviastai. Ai, ora, Jesus. Ricova xereme de raçoi. De caneva semia navacarracei.
de Ovaxi, Oramai, Herebiaçu. Grande Deus, a tua presença é visível. Ramahakovi, Xerebiadoramagacei. O que o Senhor está fazendo neste lugar, o que o Senhor está realizando aqui nesta noite, é visível, Senhor, no mundo espiritual, mas também no mundo físico. O Senhor, ó Pai, está fechando porta, mas também está abrindo porta. O Senhor está selando, o Senhor está transformando mente, o Senhor está mudando o coração, rumo de história. Vidas nesta noite, Senhor, estão sendo mudadas. Trajetória, aquilo que um dia foi traçado, hoje o Senhor está tomando a rédea, hoje o Senhor está tomando a direção, hoje o Senhor está levantando, hoje o Senhor está selando, hoje o Senhor está confirmando. Riomanabacai. Enche, Senhor, de alegria, como o Senhor já fez do coração do nosso pastor. A alegria dos céus preenche a nossa vida nesta noite.